Pessoal, dando sequência então, na questão 37, tá? Que foi onde nós paramos, nós temos aí a seguinte situação, tá? Um resistor com resistência elétrica de 10 ohms está ligado a uma fonte e dissipa uma potência de 100 watt, tá? Se for associada em série outra resistência e a corrente for reduzida à metade, qual o valor da nova resistência adicionada? Se a gente for observar, né, em um circuito série, a corrente aí vai ser a mesma. Mas se ela se reduziu à metade, nós vamos adicionar uma resistência de mesmo valor. Mas se a gente fosse calcular como que eu posso encontrar isso, né? Eu vou ter um circuito elétrico que vai ter lá uma resistência elétrica de 10 ohms. Essa é a minha situação inicial. Mas percebam o seguinte, ele só trouxe o valor da potência, né? Aqui. Ele não trouxe para mim o valor da minha tensão nem da corrente elétrica do circuito. Então, o que eu posso definir se ele não me apresentou esse valor? Eu posso definir que a corrente aqui, ela é de 1 ampere, tá? Posso definir essa corrente para eu conseguir encontrar quem? A tensão da minha fonte, ó. Então, se eu tenho a resistência de 10 e a corrente de 1 ampere, eu vou ter uma tensão também de 10 volts. E aí fica bem tranquilo de calcular. Então, eu encontrei uma tensão aqui que eu estipulei pela minha corrente de 10 volts. Ele diz que a minha corrente ela se reduz pela metade quando eu faço associação de outra resistência em série, tá? Então, se eu tenho uma outra resistência em série, ó, uma resistência de 10 ohms, que era a resistência inicial, e eu coloquei outra resistência em série. Eu vou colocar o valor de X. Por que X? Porque eu não sei qual que é o valor dessa resistência. Eu sei que a minha tensão ela é a mesma, mas a minha corrente agora, ela se reduziu à metade. Se eu estipulei antes 1 ampere, qual que é a metade de 1 ampere? 0,5 ampere, tá? Estipulando essa corrente de 0,5 ampere, eu consigo definir aqui a minha resistência. Por quê? Se eu for calcular a resistência equivalente, qual que vai ser a resistência equivalente aqui? A resistência total do circuito vai ser 10 mais X. Correto? E se eu for pegar pela lei de Ohm, eu vou ter o quê? Que a tensão é igual a resistência vezes corrente. Mas eu quero encontrar a resistência. Então eu sei que a resistência ela é igual a tensão sobre a minha corrente elétrica. Então eu posso equacionar aqui uma equação para encontrar o valor de X. A resistência total é quem? É 10 mais X. A resistência é igual a tensão sobre corrente. Então, 10, que é a tensão da fonte, sobre 0,5. Tá? O que eu posso fazer agora? Ó? Esse 0,5 ele está aqui embaixo dividindo, ele vai passar para lá multiplicando o 10 e o X. Então, eu vou ter quem aqui do lado? Ó? 0,5, deixa eu fazer outra cor aqui embaixo. 0,5 se passa para lá. 0,5 vezes 10 é a metade de 10, né? Então, 5 mais 0,5x é igual a 10. Beleza? Eu fiz a multiplicação aqui direta desses valores. 0,5 vezes 10 e 0,5 vezes o x. Sobrou 5 mais 0,5x igual a 10. Eu quero isolar o valor do x que eu preciso encontrar. Então, vai ficar 0,5x igual a 10. O 5 está positivo aqui, ó. Mais 5. Ele vai passar negativo. Menos 5. Para eu isolar o valor do x, eu vou jogar aqui x é igual a quanto? 10 menos 5 dá 5, né? 5 dividido por 0,5, eu vou ter quem? 5 dividido por 0,5. Deixa eu puxar aqui mais para baixo. Dividido por 0,5. Isso vai dar quanto, pessoal? Eu tenho o valor com vírgula aqui no divisor. O que eu vou fazer? Eu preciso passar essa vírgula para deixar esse valor inteiro. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Dividido por 5. Joguei a vírgula para o lado de cá. Deixei o valor inteiro, não é mais 0,5, é 5. Como eu mandei a vírgula que estava aqui, ó, uma casa, agora eu trouxe a vírgula para frente, uma casa, eu adiciono um zero aqui no denominador. E ficou como? 50 dividido por 5. Eu vou ter aqui 1 vezes 5 dá 5. Zerou, sobrou um zero. Esse zero eu trago para cá. Ó. Qual que é o valor de x? É 10, né?
X é quem? É a minha segunda resistência que eu adicionei para a corrente ser a metade do valor inicial. Então, o valor da minha resistência é de 10 ohms ali. Através dos cálculos eu consigo encontrar esse valor.